mas olha só, é legal a gente pensar que Salomão era sábio, não era burro, Salomão. Sim. Quando Salomão faz isso, às vezes o pessoal ouve dívida e boa? fala, ih, a dívida é ruim. Existe dívida boa e dívida ruim. Tá bom. Quando o cara verdade. pega uma dívida pra comprar um carro, pra comprar um negócio que ele não... Sabe, uma viagem e tal, isso aqui é uma dívida ruim. Salomão, quando ele faz isso, ele faz uma dívida para ele pegar força de produção para produzir mais, ou seja, ele se alavanca. Legal. E tinha garantias, Salomão. Então ele é um cara muito sábio quando ele falava de dinheiro e negócios, né? Ele construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, ele explorando terras distantes e trazendo de volta riquezas, então expedições. Ele dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Todos os reis da Arábia e os governantes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata, além de vários outros tipos de riquezas. Salomão tinha 4.000 cavalos, e aqui tem umas pegadinhas aqui. Salomão tinha 4.000 cavalos que importava do Egito e de todo Egito e de todas as terras. Em seu tempo, a prata era tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o peso do ouro que se trazia a Salomão era de cerca de 23 toneladas por ano. E aí, o versículo bíblico aqui, ó, uma vez ainda... Aí traziam ouro e prata, marfim e búzios e pavões. Rodrigo, o que você fala um pouco sobre esse lado mais econômico, esse lado de comércio de Salomão, esse ouro que ele recebia, que dava esses 666 talentos por ano, esses 4.000 cavalos que também tinham ali uma pegadinha, não era um bom indício. O que você fala sobre esse lado de Salomão? Bom, ele fez até algumas estruturas no reino também. O reino expandiu exponencialmente. Nós temos ali, sim, nós temos, por exemplo, as cidades de Tel-Gezer, Tel-Megido e Hatzor. São 3 cidades que Salomão ajudou a edificar. E outras mais, você tem Lachish também, e a arquitetura dessas cidades é a mesma. Então ele foi, e essas cidades eram cidades polo, que ele colocava para demarcar o terreno dele. Essa parte dos navios que falou, até estava comentando fora do ar com o Tiago, eu queria um dia que vocês fossem, a gente pudesse para Israel junto um dia, mostrar o lado ali do Mar Vermelho, aqui embaixo, perto de Eilat, na parte sul de Israel, que ali você tem Tímina, ali que estão as famosas minas do rei Salomão, provavelmente eram ali. As minas, na verdade, eram de cobre, e o Egito tinha explorado aquela região e agora Salomão estava explorando. Então, arqueologicamente, faz todo sentido. Porque o Egito, na 18ª e 19ª dinastia, exploraram aquilo ali. E agora Salomão começa a explorar o cobre de todo esse lugar. Você ainda vê os veios de cobre ali. E dali vinha ouro. E dali você tem acesso à parte da atual Arábia Saudita. A Jordânia, que fazia também parte da Arábia. Quando falava Arábia, você entendia a Península do Sinai, a atual Arábia Saudita e Jordânia. Por isso fala o que vinha da Arábia. Toda a região do comércio passava por ali, da Estrada do Mar passava por ali. Ela vinha, tinha uma parte dela que vinha até aqui embaixo, outra parte pegava o porto de Haifa, então era o porto de Haifa, vinha até aqui em cima, e outra pegava do porto de Haifa e subia até passando pela Galileia. E até Petra. Embora Petra vai ser na época dos nabateus, é posterior à época de Salomão, mas mostra a rota que eles faziam do incenso, por exemplo. Então era uma estrada de comércio assim muito boa. E quem tinha que fazer comércio? Vindo da Mesopotâmia para o Egito, tinha que passar nas terras de Salomão, ou do Egito para lá. Então você vê quanta riqueza ele foi acumulando. A noção de cavalos realmente é uma forma de mostrar riqueza muito maior do que você pode imaginar, porque o cavalo era um animal raríssimo na época. Nós temos pouca evidência de cavalariças nessa época. Porque o mais comum era o camelo, o jumento, o burro, esses animais assim, sabe? O cavalo era raro, tanto é que quem introduziu o cavalo no Egito foram os Ixos que eu mencionei para vocês, quando eu falei que os estrangeiros... O próprio Egito, antes da 16ª dinastia, não conhecia cavalos. Quem trouxe foram os Ixos. E esses cavalos vinham da Arábia. Então dizer que Salomão tinha essa quantidade enorme de cavalos, como nós vimos lá em Megido, você tem realmente as baias todas direitinho lá, mostrando a quantidade de cavalos, era como se eu dissesse que o sujeito tem aí 1.000 Lamborghinis à disposição dele. Caramba. Porque esses cavalos que ele tinha não eram cavalos para necessariamente... o trabalho no campo, porque o trabalho no campo eles usavam mais o boi, o jumento, exatamente.
Para também correr no deserto, o cavalo não aguenta, tinha que ser mais camelo. Então esses cavalos só tinham 2 funções mesmo. Um exército, se ele quisesse fazer um exército ali, uma cavalariça para protegê-lo ali perto mesmo, e ostentação. Então é como se o sujeito tivesse hoje aí, só numa das propriedades dele aí, 1000 Lamborghinis guardados à disposição dele. 1000 Lamborghinis. Não é qualquer empresário que vai ter 1000 Lamborghinis ali. O Salomão, comparado hoje, ele estaria mais como um sheik das Arábias, sabe? Os donos de Dubai. Seria mais aquilo ali, sabe? Entendi. Hoje em dia ele ia querer comprar, tipo, um time de futebol. Com certeza. Comprar o Neymar. Eu tenho um amigo empresário que foi a Dubai visitar um sheik. E esse amigo tem muita condição financeira. E ele ama pássaros. E ele tinha um pássaro muito raro na coleção dele, eu nem lembro mais qual. Ele mostrava no celular, esse aqui é o pássaro tal que eu mandei importar de tal lugar e tal. E ele chegou lá, quando ele viu os pássaros, ele falou assim, e o sheik, o senhor tem aqui também pássaros desse tipo? Tem. Eu também tenho na minha fazenda no Brasil. É mesmo, e é raro esse negócio. Quantos que o senhor tem? Aí esse meu amigo falou assim, eu tenho 5. Porque ele trouxe um casal e nasceram 3 em cativeiro, falou, eu tenho 5. Achando assim que ele tava... Porra. E o senhor? Ele falou assim, 35 mil. Caramba. Ele falou comigo, ele me deu uma ideia que eu não tinha. A gente pensa que conhece o rico. Você conhece o rico até você conhecer a vida dos sheiks. Lá em Dubai tem até aquele, que eu esqueci o nome dele, que é o que construiu a cidade, tem a história dele, do pai dele lá, tem um livro dele lá. Isso, da Land Rover. Esse pessoal, eles são ricos, porque eles têm coisa assim, Salomão estava desse jeito. Tem matéria na internet, você acha até mentira, tem sheik falando que vai investir $1 trilhão na nova Dubai. Você fala assim, não dá pra saber se é real até do nada aparecer a cidade, né? Aparece, e você vê lá que ela tem a palmeira lá, você vê a cidade com as palmeiras, o cara construiu. Os caras importaram o mar, né? Salomão, pra época, Salomão viveu, como falei ali, no 10º século a.C., período do Ferro II, Salomão estava nesse nível, porque ele viveu numa época também de hiato. O Egito estava em decadência. Entendi. A Mesopotâmia também estava em decadência, porque a Assíria só vai ter a sua ascensão no 8º século, 100 e tantos anos depois de Salomão. Então ele viveu uma época que ele não tinha muitos concorrentes à altura. Ele viveu numa época de muitas oportunidades. Não, e aí... mas e essa dos 666 talentos aí? Eu vi muitas coisas sobre conspiração de Salomão. Eu acredito, para ser muito honesto, que aqui foi uma coincidência. Porque os 666 do Apocalipse, eles não têm ligação com qualquer coisa de Salomão. Ali vem uma questão da Babilônia, que na Babilônia o 6 é um número místico, é um número divino. Então você tem a tábua babilônica, onde eles pegavam 6, lógico que quando eu falo 6, não estou falando do algarismo arábico que nós conhecemos, o valor matemático de 6. E faziam vários cálculos múltiplos de 6, como sendo o número divino. Então você era o número de Marduk. Então qualquer cálculo que você fizesse ali, daria um múltiplo de 6. Os judeus, depois da Babilônia, reinterpretando isso, diziam... O 6 é o número da Babilônia, é um número incompleto, porque Deus criou o mundo em 7 dias, então no 6º o mundo ainda não estava tudo pronto, porque não faltava o Shabat. E quem foi criado no 6º dia? O ser humano. Então o 6 é um número humano, é um número incompleto, que não atingiu a perfeição do número 7. Parênteses. Nós damos significados simbólicos aos números. Você fala que 13, para quem acredita, é azar ou sorte, tem edifício que não tem o 13º andar... Né? Você fala número 10, poxa vida, olha, pode contratar esse cara aí que ele é nota 10. Não fale isso em Portugal, como eu fiz uma vez dando nota 10 para um menino numa palestra. Eu dei a palestra e ela trouxe água para mim. Falou, obrigado, nota 10 para você. Ela saiu frustrada, depois eu soube, em Portugal é nota 20. Lá é 20. Quer dizer, falei que você é meia boca, né? Mas, obrigado, você foi muito meia boca. Então aqui no Brasil, quando você fala que o sujeito é 10, quer dizer que ele é... Na América você fala assim, this guy is 10. Você não está falando nada em inglês, porque o 10 para ele não significa nada. Você tem a mais, a menos. Então nós no Brasil falamos de sorte ou azar como 13, o 10. Eles também tinham esses símbolos. Então a partir do cativeiro da Babilônia, o 6 era o número humano, o número da incompletude, o número do defeito, o número do que não está terminado.
E o 7 era o número da perfeição. Por isso que no Apocalipse você vai ter vários septenários, 7 trombetas, 7 taças, 7 flagelos de Deus, 7 igrejas. Mas quando vai falar do número da besta, não fala que era 666. É um múltiplo de 6. Que é um erro, o pessoal falar, a marca da besta é 666. Não, a marca da besta é 666. Um múltiplo de 6 a partir da tábua babilônica. Mas aí, para não sair muito do assunto de Salomão, então por isso que aqui, para mim, é só uma coincidência a questão dos talentos.